Najahao Xianmin-si, Wodiao Mi-jo. Lançado em 2013, o que a gente vai ter aqui é uma coletânea pequena, com 3 historinhas ali de curtas para médias, que são ali inspiradas nos contos da Lillian Lee, que é uma romancista, roteirista e repórter de Hong Kong. Eu entrei nesses detalhes porque os contos dessa mina eles são bem característicos. Eles misturam ali vários dos elementos tradicionais da cultura chinesa com coisas mais cotidianas, digamos assim, da Hong Kong atual. Ou seja, nas obras dela a gente vai ter o quê? Um grande de um panelaço, um sopão do clássico terror sobrenatural com problemas mais realistas, tipo desigualdade, crime, violência e essas coisas aí. Essa coletânea tem 2 volumes, o Tales from the Dark 1 e 2. Embora esse título ocidental seja meio nada a ver. O título original é esse que tá aparecendo aqui, e numa tradução livre seria algo do tipo Série Fantasmas de Li Bihua, que é o nome original da autora. E isso é justamente para identificar que as obras retratadas ali são adaptações dos contos dela. Aí a tradução fica tipo, genérico From the Dark. E este primeiro volume tem o subtítulo de Noite Misteriosa, no título original no caso. Mas enfim, nesse vídeo eu vou falar só do primeiro, futuramente eu falo do segundo. O primeiro título aqui é o Stolen Goods, que nesse caso a tradução mais adequada seria Bens Roubados. Ele até é interessante, mas é meio fraquinho. Mas isso talvez se dê pelo fato de ter sido a estreia do diretor, foi o primeiro trabalho dele, então talvez por isso a gente pode passar um paninho. Mas aí tá, qual que é a história desse primeiro? Após uma introdução bem esquisita, e não no bom sentido, a edição é meio caótica, os recortes são meio caóticos, mas enfim, você vê um monte de gente bizarra, e você não sabe quem que tá vivo, quem que é fantasma, mas talvez todo mundo seja fantasma, mas enfim, conhecemos nosso protagonista. O dito cujo é um Zé Ruela qualquer que mora num caixão, não literalmente, é uma denominação que eles dão pra um tipo de moradia lá, que é muito pequeno, muito apertado, bem humilde, vamos dizer assim. Aí, ele não consegue dormir, e ele tem muitas cenas estranhas, mas não é um estranho bom, é só um estranho tipo, what? Mas enfim, tem as ceninhas dele lá e ele vai trabalhar. No meio do caminho ele vê um acidente, a gente não sabe do que se trata ainda, ele vai trabalhar, aí ele é demitido. Esse cara, ele é bem esquisito, o quarto dele, literalmente ele mora num quarto e tem um monte de itens bizarros, parece brinquedo, tem umas bonequinhos, um negócio esquisito, e ele fala com essas bonequinhas, mas na verdade as bonequinhas são espíritos, mas a gente não sabe se ele sabe que é espírito ou se é só bonequinha. Um caos. Mas enfim. Aí ele tá lá depois, né, de ser demitido, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, não sei o que, corta, ele stalkeia um novo trabalho, tá fácil, né? Quem nos dera. Agora ele tá trabalhando num restaurante, aí tem lá a mulher que... Assim, gente, eu vou dizer pra vocês, os chineses têm uma maneira muito peculiar de fazer cinema, principalmente quando se trata de filmes que são assim... Esse aqui, no caso, ele não é trash, não é bem cinema B, mas também não tá ali entre as grandes produções, ele tá meio ali na meiota. Então, se for a primeira vez que você tá se deparando com um cinema chinês, eu acho que você vai desistir. Porque ele tem todo um rolê bem diferente, ele é bem esquisitinho, depois que você se acostuma, vai. Não é difícil, sabe? Não é ruim, definitivamente não é ruim. Mas se você não tá habituado àquilo, vai ser uma experiência meio esquisita. Mas enfim, a dona do restaurante é apresentada, ele tá lá trabalhando, ela já chega dando bronca nele, e é passado a ideia de que ela vai ser aquela típica chefe muquirana, e os carilhos A4, essas coisas, mas enfim. Vira essa lua lá fora, ela é demitido, de novo. Só que nesse caso em específico, na primeira demissão foi porque ele chegou 5 minutos atrasado. Pois é. Aqui, essa demissão dele é porque ela percebe um comportamento estranho dele. Ele tá dando algo na rua pra alguém, só que ninguém vê o que é esse alguém, e ele tá meio esquisito e tem uma coisa puxando a camisa. Sabe, uma cena bem bizarrinha? Aí ela pensa, ok, talvez esse cara aqui tenha uns encostos extras, eu não vou pagar pra encosto trabalhar pra mim, então ela vai lá e demite ele. Nessa mesma noite, na noite desse mesmo dia, no caso que ele é demitido do restaurante, ele está lá no quarto dele, se lamentando, reclamando, falando que a vida é injusta, não sei o que, todo aquele rolê, até que ele vê uma reportagem no jornal, né, de um túmulo que foi saqueado. Ótima ideia, não é mesmo? Aí ele pensa o quê? Eu já estou todo lascado, né, a pior que tá não vai ficar, vou saquear túmulos.
Só que aí o saque dele é diferente, ele não abre o túmulo e, tipo, rouba itens desse túmulo. Até porque, um parêntese aqui, né? Assim como no Japão, a cremação também é bem comum na China. Então, tem os enterros normais lá, né, de enterrar a pessoa, mas cremação é muito comum. Então, o que ele faz? Ele vai nessa parte que tem a galera cremada lá, aí ele estoura as caixas e tira a urna com as cinzas. Então, não é que ele rouba itens do cemitério. Ele sequestra os mortos que foram cremados. Ele sequestra a urna do indivíduo, tá ligado? Ele vai lá e sequestra a urna do morto, leva embora e deixa um bilhetinho lá pedindo resgate. E sim, literalmente, ele deixa um bilhetinho pedindo resgate porque ele sequestrou a pessoa morta. A urna da pessoa morta, né? Ele sequestrou só os pozinhos. É isso. Logicamente, coisas maravilhosas sairão disso. Aí ele volta pra casa dele, coloca as 3 urnas que ele sequestrou numa prateleira, né, decoração da hora e pá. Aí ele acha que é de bom tom consagrar o martelo que ele usou pra arrombar esses túmulos como se fosse uma espécie de amuleto. Então ele vai lá, ele copia de um lugar, faz o desenho lá no martelo e consagra o rolê. Nesse momento, a gente já tá vendo que o apartamento dele é assombrado. A gente já sabe disso, ele não sabe, mas a gente sabe. Que tem umas menininhas que aparecem correndo no começo do filme, que a gente vê que é fantasminha, e elas estão meio que atreladas a essas bonecas que tá lá no quarto dele. Até esse ponto a gente não sabe como é que isso chegou lá, como é que isso aconteceu, mas elas estão lá. E a consagração dá certo, porque daí conforme ele faz lá o rolê, elas vão se afastando. Então, temos o quê? Temos um sequestrador de urnas funerárias, temos urnas funerárias usadas como adornos, para pedir resgate. E temos um martelo sendo consagrado como talismã. 10 de 10, recomendo pra toda a família. Aí tá. O primeiro contato que ele consegue, né, com a família de uma dessas vítimas que ele sequestrou não dá muito certo, porque a galera não mostra muito interesse e fala, meu querido, eu não vou pagar isso daí pra ter cinza de volta. Eu posso simplesmente chegar lá no túmulo pra lembrar, tá ótimo, não preciso disso, não quero. Galera fria pra caramba. Mas enfim, ele fica puto por causa disso, pega as cinzas do indivíduo que tava lá descansando e que ele sequestrou, o potinho do indivíduo, e despeja o dito cujo na privada e dá descarga. Aí ele volta pro quarto. Obviamente, começam o quê? 50 tons de assombração. É batendo na porta, pedindo pra morar junto, é gente no corredor, é aquele caralhada de gente, aquele caos do caralho. Aí ele tá com o martelo consagrado, que agora meio que é um talismã. Ele taca. Aí a galera sai vazado, fugidinho, assim, as pessoinhas, tudo fantasminha. Dá certo. Segundo o Rowden, ele consegue contato com outra das pessoas ali que ele sequestrou. Essa pessoa diz, não, eu quero a urna de volta, vamos se encontrar não sei onde que eu vou pagar. Aí beleza, eles vão lá, marca, né, num restaurante, ele tá lá comendo, esperando. Cara, já começa a acontecer um negócio bizarro, que ele sai pra olhar, aí brota o cara atrás dele, e esse cara diz ser irmão do falecido, e que tá lá representando a esposa do falecido, pra que ela não precise se incomodar com isso, né, porque ela já tá enlutada e tal. Então ele foi lá representando essa família, entrega o envelope pro nosso querido ladrão, sequestrador de urnas, e o cara pega o dinheiro, beleza, devolve a urna tá lá com o irmão do falecido. E aí o nosso protagonista vai lá verificar o dinheiro, né, conta, vê que a quantia tá certa. Nesse meio tempo, obviamente, o irmão desapareceu. E o irmão aparece na porta do estabelecimento. O nosso protagonista olha e reconhece que, na verdade, o irmão é o falecido. Ou seja, o próprio defunto veio reaver as cinzas e pagou por isso. Mas é óbvio que nada seria tão fácil. Ele volta pra casa, cagado de medo, e aí ele abre o envelope e tchan, o dinheiro havia se transformado. Eu já vou explicar qual foi o rolê dessa transformação do dinheiro aí, porque sim, tem um significado especial, ou melhor, específico. Tem um significado específico, que também é especial, mas é específico, enfim, vocês me entenderam. Só que antes disso, a gente tem um flashback. E a gente mostra um pouquinho da vida desse cara, desse morto, que virou cinza e que foi sequestrado.
Então, mostra a vida dele. Ele tava indo pro trabalho, voltando do trabalho, sei lá, tentando ligar pra esposa, falar com a esposa é corretora de imóveis, tava lá no trabalho dela. Eles tentam se comunicar, não dá muito certo porque ele tava dirigindo, ela tava no trabalho, então eles mandam mensagem ali rapidinho, mas não conseguem realmente estabelecer um contato ali. E esse cara sofre um acidente, e ele morre brutalmente. É realmente bem... Tem até a cena depois que mostra ele, os olhos tá meio, tipo... pra fora, assim, aí o policial que vê meio que passa mal, enfim, muitos detalhes, né, enfim, mas ele morreu nesse acidente, aí a esposa muito triste, muito chateada, fez ali o ritual pra ele e tal, enfim, só mostra pra gente saber quem que é esse cara, né, quem que é esse defunto aí, só pra gente saber mesmo um pouco da história dele. Voltamos ao protagonista. Nesse momento, ele fica em pânico, não só porque o dinheiro mudou, porque assim já é motivo suficiente, né, mas porque esse dinheiro que lá ele tinha contado e era dinheiro normal, agora se transformou em dinheiro do inferno. Mas isso é só uma denominação ocidental, tá? Então não se apega muito a isso, não. Na verdade mesmo, isso é só um papel de Oz, ou papel de incenso, enfim, tem uns nomes aí. Mas é basicamente umas folhas artesanais que eles queimam em rituais de sepultamento, ou de honra aos ancestrais, ou em culto aos deuses. É basicamente aqueles papelzinhos que eles queimam nas cerimônias. Mas eles receberam esse nome de dinheiro do inferno porque de fato a palavra tá lá. Só que essa palavra tá ali fazendo referência ao Jiyu, não ao inferno. O Jiyu é tipo o reino dos mortos na cultura tradicional chinesa. Não é exatamente isso, porque o rolê lá é bem mais complexo, tem todo um parlamento, mas enfim, falando resumidamente é isso aí. Enfim, ele fica em choque porque o dinheiro se transformou nesse papel aí. Aí ele decide botar fogo. Só que... ele ficou tão empolgado ali nesse rolê de botar fogo que ele botou fogo no dinheiro, ele botou fogo na vasilha, ele botou fogo na cama, ele botou fogo nas Explodiu. Explodiu. Sim. O homem simplesmente explodiu. Mas mesmo se ele não tivesse se incendiado, ele ainda assim... não se daria bem, porque o nosso fantasma espertinho que pagou o próprio resgate, além de tudo, tirou uma foto dele, porque sim, ele estava com o celular, porque a esposa colocou um celular dentro da urna dele, e de alguma forma ele conseguiu levar junto. A hora que foi receber o dinheiro, aí ele tirou uma foto, a esposa foi lá, recuperou o celular e mostrou para os guardas, ó, meu Deus, olha aqui, foi esse cara que roubou ele. Não importa muito, né, porque de qualquer forma o cara queimou. Mas o fim é esse daí, ele morre, o nosso protagonista morre. Só que, no finalzinho, tem uma parte mais interessante, porque a gente vê a dona do restaurante que demitiu ele, dando aquelas bonequinhas que ficam lá no apartamento do cara, para as menininhas fantasmas. E não só isso, ela dá a boneca para essas menininhas fantasmas, porque de certa forma ela ajudou essas meninas a acharem as mães perdidas, né? A mãe perdida, né? Acho que elas são irmãs, na verdade. E ela ainda aparece punindo os outros fantasmas que a gente viu na introdução. Então ela tá batendo no gordão, ela chega a dar um tabefe no gordão que tava comendo absurdamente ali no começo. Ele fica falando que tá cheio, mas ele continua comendo, só que ele também já... Ele era uma pessoa ruim, ele era, tipo, avarento, ela acusa ele de abuso infantil, na hora que ela dá um tabefe na cara, ou seja, essa dona do restaurante, ele é tipo, sei lá, uma entidade que ela tá ali organizando e punindo as pessoas que morrem, inclusive no finalzinho, tipo, a última cena, é essas duas menininhas trazendo esse nosso protagonista pra ela, pra essa dona do restaurante, então, vamos assumir que ela é algum tipo de entidade que faz ali a manutenção dos mortos naquela região. O segundo conto é o A Word in the Palm, ou A Palavra na Palma. E esse aqui, ele é simples, mas foi o meu favorito, porque ele é muito divertido. Ele mistura a comédia com as situações de terror, e os protagonistas, é um casal de protagonistas, não literalmente um casal, é só um homem e uma mulher, mas eles são muito divertidos, eles são muito carismáticos, assim, então é muito gostoso acompanhar essa história. Assim, cara, de boa, eu assistiria de boa uma série com esses dois, porque é muito legal de acompanhar. Mas tá, qual que é a história? Logo ali no comecinho a gente vê uma menina indo em frente ao mar, aí já corta pra um casal
num restaurantezinho ali. Eles de fato são casados, a gente não sabe se a moça que tá ali com ele é ex-esposa ou se é a atual esposa, mas de qualquer forma, eles estão meio afastados, mas eles estão ali conversando sobre o filho e tal, né, sobre as coisas que eles desejavam. Esse cara, ele é meio que um vidente, ele tem uma loja, só que ele também é muito apaixonado por música tradicional chinesa, e o filho dele também é muito apaixonado por música, então ele foi estudar, mas aí a mulher fala que ainda bem que ele escolheu o piano, porque não sei o que, enfim, conversinha de família, só pra gente poder entender quem é quem na história. E tem um casal que chega nesse restaurante, senta ali atrás do nosso protagonista, e de repente uma fantasma aparece, e a gente vê que esse cara realmente vê espíritos. Essa esposa, ou ex-esposa dele, fica completamente aterrorizada e sai correndo, mas basicamente essa cena é pra informar a gente quem são os personagens e mostrar que o nosso protagonista pode ver de fato espíritos. Aí tá, a esposa sai apavorada e entra uma doidinha maravilhosa. Esses são o nosso casal. Esses dois doidinhos aí são o nosso casal, nota 10, que faz essa história ser muito divertida. Ela também tem uma lojinha de coisas místicas ali, de pedras e tal. E ela quer muito ver espírito. Ela até coloca uma tal de uma lente lá, porque ela adora esse tipo de coisa, mas ela não pode ver, então ela coloca essa lente que supostamente vai fazer com que ela veja. Enfim, personagens apresentados. Aí eles voltam para suas respectivas lojas, eles estão tipo dentro de um shoppingzinho, eles são vizinhos de loja, né, cada um fazendo seu negócio, e acontece que esse cara, o nosso protagonista, ele tá ali no último dia, porque ele vai fechar a loja, ele vai deixar de trabalhar com isso, então é o último dia dele. A gente vê ali um pouco mais de atendimento e tal, até que chega o tal casal que entrou lá no restaurante atrás deles e apresenta a problemática. A mulher tá dizendo que sente cheiros estranhos, coisas estranhas, então ele diz que é um problema que ele entende, mas que ele não pode atendê-los porque é o último dia dele, então ele transfere o serviço pra colega que tá, né, na loja do lado, a doidinha, que eu amei. Só que, logo após isso, quando ele volta, tem uma garota lá dentro. E conversando com essa garota, ele vê que ela é bem estranha e tem uma lupinha no meio da mesa dele que fica rotacionando e, sei lá, aquilo é tipo um identificador de fantasma. Aí eles conversam um pouco, ela diz que quer saber se tem futuro com um namorado, mas ela não dá muita informação, ela age meio esquisito, mas aí ele fica com uma pulguinha atrás da orelha. Enfim. Essa menina sai da sala dele, ele dá uns CDs também, para todos os clientes ele dá uns CDs, e esse casal acabou pegando mais do que um só, porque o cara achou que ele ia cobrar muito caro, então ele pegou vários CDs e levou embora. Aí essa menininha, a mocinha mais nova, sai da sala dele, e na hora que ela tá passando em frente da loja da doidinha, a doidinha vê ela, e depois ela descobre que é um fantasma, e fica toda empolgada. Mas tá, esse rolê todo aí foi só pra apresentar a problemática. Resumo da obra. A doidinha se propõe a ajudar o casal, mas pede ajuda pro nosso protagonista. Mas como ele tá saindo dessa vida, ele não quer ajudar, até porque à noite ele vai ter um jantar com o filho e com a esposa, que talvez é a ex-esposa, talvez é a esposa atual, a gente não sabe, mas ele vai jantar junto com eles, ele tá muito empolgado, muito animado, então ele diz que não vai. Só que naquele bolo de CDs que o marido lá pegou, tava o CD do filho dele, o CD que ele precisa ouvir, porque ele precisa conversar com o filho dele sobre isso. Então, resumindo, ele acaba indo junto com a doidinha atrás da casa lá do sujeito, mas só porque ele quer o CD mesmo. Só que antes deles irem de fato pra casa, eles fazem uma investigação pequenininha, mais rápida, e descobrem que esse casal que foi lá procurar ajuda, o cara, ele é professor de natação numa escola. E uma das alunas dessa escola se matou no mar. E a menina estava grávida de 3 meses. E ela tá aonde o casal tá. Onde o casal tá, ela aparece. Tá somando os fatores? Pois é. Caso você não tenha conseguido terminar essa equação, basicamente, ela e o professor tinham um caso, ela engravidou e ele não teve interesse, ela se matou e agora tá ali assombrando ele. Pois é. Mas enfim, o nosso casal de doidinhos vai até a casa do cuzão, que nesse meio tempo a fantasma chegou lá e tá meio que fazendo a esposa do cara de refém. Aí chegou o nosso casal. Eles entram, eles conversam com ela, no fim ajudam a menina a achar a luz,
E até meio que sem querer ele passa umas mensagens no final, tipo, ela vai poder reencarnar e começar uma nova vida agora. Mas também eles mandam, mas não precisa reencarnar pra começar uma nova vida, né? Você pode recomeçar o momento que você quiser. Enfim, essa história é a mais simples. Dos 3 curtas que tem aqui, essa história é a mais simples, mas ele é muito legal justamente pelo carisma dos personagens. Esses 2, eles são muito divertidos, acaba que a história fica muito, muito engraçada, muito legal de acompanhar por causa deles. Então, por mais simples que ela seja, é muito gostoso de assistir porque os 2 são muito carismáticos. E no fim a gente ainda descobre que o filho do cara herdou o dom dele. Então, por mais que a esposa morra de medo dessas coisas, o filho acabou ficando igual o pai. E da mesma maneira que ele começou a ver espírito, inclusive eles veem juntos um cara morto e tá ali jantando com a família que tá viva. Inception, não sei como é. Enfim. Coitado. Chegamos então ao 3º conto, e esse se chama Xinjiang. Tradução livre, Despertar dos Insetos Hibernados. Vamos ao segundo momento Mediocultura. Esse Xinjiang é meio que uma data comemorativa, mas eu digo meio porque não é exatamente isso. Ele é um dos 24 termos solares, que são datas bem específicas do calendário tradicional chinês. E o folclore tradicional chinês diz que durante esse período, as tempestades acordam os insetos que estavam hibernando, ou seja, o clima tá ficando mais quente, né? Tá saindo ali das épocas mais frias. Mas logicamente também tem muita superstição em torno disso. Uma delas é que, como a gente tá aí num período de despertar, muitos espíritos e criaturas e entidades e etc. ficam mais ativos. O que nos leva à nossa protagonista e ao 3º momento Mediocultura. É isso, gente. Se uma história traz muitos elementos culturais, eu sou obrigada a explicar, porque senão vocês vão ficar tudo boiando. Então não reclama e aceita que um pouco de conhecimento pode entrar nessa cabecinha enquanto você tá vegetando vendo um videozinho no YouTube. Nossa protagonista aqui é uma praticante do Da Shaoren, que é um tipo de feitiçaria associada ao povo Yue, que são os cantoneses. E ela é praticada até hoje, sendo mais comum ali nas regiões de Guangdong e Hong Kong, se eu não me engano. Essa atividade ela é realmente considerada um trabalho, embora seja uma carreira humilde, e ela é majoritariamente praticada por mulheres mais velhas. A prática do Da Shaoren é basicamente uma forma de atacar pessoas através da magia. Por exemplo, se vingar de uma pessoa que te fez algum mal, ou então punir pessoas que são más de um modo geral. Mas obviamente que o buraco é bem mais embaixo, já que o conceito em si é bem complexo. E o próprio curta mostra isso, porque aí, ao mesmo tempo que tem uma pessoa querendo fazer mal para outra pessoa simplesmente porque não gosta dela, também tem alguém querendo se vingar de alguém que realmente fez um grande mal. E as duas coisas se conectam porque o Da Shaoren se torna mais popular durante o período do Xinjiang. Tá, temos ali então a nossa protagonista, ela tá ajuntando as coisas pra ir embora, porque ela quer chegar em casa mais cedo, porque ela tá falando que o filho vai jantar com ela hoje. Só que daí uma colega de trabalho lembra pra ela que eles estão no período do Xinjiang, ou seja, ela pode lucrar mais ali naquela noite, então ela decide ficar. Aí nisso que ela decide ficar, primeiro ela atende uma mulher muito rica que quer se vingar da nora, porque ela diz que a nora roubou o filho dela, que não deixa mais ele entrar em contato com ela, que os filhos tá com... Basicamente, uma véia rica, xarope, enchendo o saco porque o filhinho dela não tá mais debaixo da asa. E ela pede pra se vingar da nora, e realmente ela pede coisas bem ruins. Ela quer realmente bater com força, ela quer que a nora perca o filho, ela quer que a nora, sei lá, quebre a perna, ela quer que a nora se lasque dos tipos mais absurdos possíveis. Claramente, uma ótima pessoa. Aí tá, depois disso ela atende mais um cara que tem um nome engraçado lá, mas enfim, isso ali é mais só pra mostrar o trabalho dela e encher um pouco de linguiça, não vai levar muito a um grande ponto. E basicamente pra mostrar pra gente que não é só ela que precisa fazer ali o ato de bater no vilão, né? Bater no vilão, que é meio que o nome da feitiçaria em si. Mas a própria pessoa pode bater, e quando a própria pessoa faz isso, meio que o rancor dela também se torna um pouco mais forte porque é ela que tá fazendo. Basicamente, foi só pra mostrar que isso aí é possível. E então chegamos ao momento em que a porca torce o rabo. Já é bem tarde, ela tá ali se preparando pra ir embora, né, começando a arrumar as coisas, mas surge uma moça ali e pede pra que essa senhora a atenda. E, no caso, ela seria a última cliente da noite.
Essa menina já tinha aparecido antes, quando a véia rica chegou lá querendo causar com a nora, mas até então ela só apareceu. Agora ela começa a falar e ela pede, ela encomenda, né, no caso, contra 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. É muita esquisitice que rola durante todo esse atendimento. A protagonista reconhece ela, não diz nada de início, mas reconhece ela, porque ela viu no jornal sobre a morte dessa menina. Então ela sabe que é um fantasma que ela tá atendendo ali. Mas ela dá os talismãs e essa moça pede para que ela mesma bata. Ou seja, além de estar fazendo a feitiçaria, ela tá colocando o rancor dela mesma ali em cima. E até aí a gente pensa, tá, a fantasma foi se vingar usando esse ritual aí. Tá bom. Mas óbvio que o negócio é mais embaixo. Acontece que essa moça, ela foi sequestrada e assassinada, além do PEC básico que vocês sabem de sempre, não preciso denominar aqui. Só que acontece que, dentre esses 3 homens, um deles era filho da nossa protagonista, da nossa senhora que faz ali o ritual. E a nossa protagonista viu o momento em que essa moça foi sequestrada e não interferiu de nenhuma maneira. Ela não só não ajudou no momento em que a moça estava lá gritando, pedindo ajuda dentro do carro, como ela também omitiu essa informação quando foi questionada mais no futuro pelos policiais. Quando os policiais foram investigar a área, perguntou, né, se ela viu alguma coisa estranha, ela omitiu que viu o carro com o filho dela e mais 2 caras sequestrando essa menina. Depois ela viu o jornal, então foi aí que ela soube qual foi o desfecho dessa menina. Só que no dia em que o sequestro aconteceu, essa menina deixou um sapato pra trás, ficou perdido um dos tênis dela lá. E essa mulher, ela guardou esse tênis. Então, no momento que ela tá atendendo a fantasma lá, mesmo sabendo quem era, mesmo sabendo o que ia acontecer, essa mulher deu os talismãs e fez o ritual pra essa moça. Então, assim, ela tinha remorso, mas ela não fez nada pra ajudar. Ela não fez nada pra ajudar e ela teve remorso. A gente fica nesse vai e vem, sabe? As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas ao ponto que chegamos, mesmo sabendo o que ia acontecer, ela dá os artefatos para essa moça fazer o ritual. E inclusive, no momento que ela tá batendo, o objeto que eles usam para bater, como se fosse uma sola de um sapato, ela dá, a nossa protagonista devolve para essa moça o par de tênis dela, que ela tinha achado. Então ela começa a bater com o par de tênis dela. Ou seja, a gente tem rancor se somando aqui em camadas. É rancor em cima de rancor, em cima de rancor, ou seja, sem chance dessa gente escapar. E essa mulher, ela sabe disso. Ela sabe que nem ela, nem o filho, nem os outros caras envolvidos vão se safar. Mas ela deixa acontecer. Tamanho remorso que ela tinha. Mas ao mesmo tempo ela também deixou acontecer no passado. Essa história, ela é pesada e ela é complexa. É um festival de culpa e remorso que você fica tipo... Mas enfim, a moça tá lá fazendo um ritual, batendo. O primeiro sujeito, ele falece... Ele tá tipo numa massagem, e aí ela surge embaixo da mesa e ela puxa ele. Na hora que ela puxa, ela meio que dá uma descarga nele, ele meio que implode. Enfim, ela mata o primeiro, aí ela mata o segundo pulando, faz ele pular de um prédio alto, e aí de alguma forma ele é decapitado. Essa cena é um pouco engraçada, porque a cabeça dele sai e a cabeça dele voa do outro lado da rua, onde tinha meio que um restaurante com uma galera comendo a céu aberto, e a cabeça dele cai bem dentro da panela de sopa da galera. Humor mórbido. Mas enfim, se finalizando de 2, chega o terceiro, que é o filho da mulher. Nesse momento, a mulher liga desesperadamente pro filho, dizendo pra ele não sair do apartamento, não sei o que, não que vai adiantar, né? Mas enfim, ela faz isso pra ele ficar em casa. Só que o filho tem esposa e filho. Aí a gata faz o quê? Ela entra no elevador com eles, ela segura a esposa e o filho dentro do elevador para que eles não se tornem vítimas também, para que nenhum mal aconteça com eles, e deixa só o dito cujo sair. E na hora que o dito cujo sai, a gata empala ele com um pedaço de ferro que saiu lá do acidente. Oi? 講啦！媽咪點解會咁嘅？我都唔知啊，老豆。係啊，我係安仔啊。老豆你老豆。
冇問咁多啊！ Beautiful, beautiful. Finalizado então os 3 escrotos, falta a senhora que viu, né, e não prestou socorro. A senhora que é a nossa protagonista que tá atendendo ela. E aí, numa cena meio podre, mas enfim, um carro capota e esmaga a senhora, mas ela não morre, ela tá viva ainda. E nesse momento que ela tá ali sendo socorrida por um monte de gente que tava na rua, né, que foi tentar ajudar, ela tá viva ainda e ela implora misericórdia pra fantasma, mas não por ela. Ela implora pra deixar o filho dela vivo. E nesse meio tempo, a nossa fantasma está lá descendo o cacete com o tênis, lá fazendo um ritual, matando a galera tudo. Ela deixa que um dos incensos, lá tinha 4 incensos acesos, né, cada um representando uma das vítimas de quem ela queria se vingar. Um dos incensos ela não deixa que se apaga, ela mantém aceso e dá a entender que é a senhora, que apesar da senhora estar ali implorando misericórdia pro filho, dá a entender que a fantasma poupou a senhora. E aí ela vai embora e como ela tá com o assunto resolvido, agora ela pode reencarnar e viver uma vida mais feliz. Em teoria. E este é o fim do nosso terceiro conto. Uma coletânea bem simples, mas bem divertida, bem interessante, bem gostosa de assistir. Pretendo ver o segundo agora e trazer futuramente. E além dessa coletânea chinesa, eu também estou aqui com uma coletânea japonesa e pretendo trazê-la no próximo vídeo para poder contar para vocês como é que é. Só para finalizar aqui então, vou contar uma historinha. Menina Miju, desde sempre, foi muito interessada na cultura asiática de um modo geral. Comecei ali pelo Japão, provavelmente a maioria das pessoas que têm esse interesse começaram por lá, já que a cultura pop de lá é muito comum, muito popular por aqui, né? Comecei lá, gostei bastante, me interessei durante muitos anos, porém, há muitos anos já, eu me tornei bem interessada ali na cultura chinesa. Então, cada vez mais eu fui pesquisando a respeito da cultura chinesa, consumindo mais conteúdo que vem de lá, tanto de jogos, filmes, séries, etc., livros. E eu devo dizer que tem ótimas histórias lá. Mas tá, por que eu pontuei isso? É só pra lembrá-los que quando vocês se depararem com algo bizarro vindo do Japão, seja uma lenda, uma história, um acontecimento, qualquer coisa, é com conhecimento de causa que eu digo que isso também tem na China. E que lá o buraco é bem mais embaixo.